Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos lendo o livro aí, Fundamentos da Teologia da Salvação. Eu vou deixar o livro na tela para vocês verem. E onde nós vamos entrar hoje é o que? Confissões que atestam que o cristão regenerado não pode perder a salvação. E hoje, o tema que nós vamos ver hoje é plenamente pecadores, beleza? Vamos aqui então. O Catecismo de Wittenberg declara que somos totalmente incapazes de fazer o bem e inclinados a todo o mal. A Confissões de Fé de Westminster, no capítulo 9, ponto 3, prescreve: o homem criado em um estado de pecado perdeu totalmente todo o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem, é morto no pecado e incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Interessante isso aqui. Pelas declarações anteriores, compreende-se que o homem não pode salvar a si mesmo, pois está espiritualmente morto, conforme a afirmação do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 1 e 5. Mortos em suas transgressões e pecados. Paulo enfatiza que o homem sem o Messias continuará em seu estado de morto, a não ser que seja persuadido pelo Espírito do Santo, a ir a Jesus. Seu desejo está contra a vontade do Eterno, de forma permanentemente involuntária. E devido a essa situação, não pode desejar a salvação. Tampouco tem condições reais de se converter dos maus caminhos. Assim, só o Eterno pode salvá-lo. Isso aqui é real. Tem várias passagens que confirmam isso aqui, o que essas confissões fizeram. Na verdade, eles fizeram essa confissão com base nos escritos ali, dos apóstolos, dos evangelhos. Vamos continuar. Os homens, da maneira que o Eterno o encontra, são culpados, vis, impotentes, incapazes de levantar um dedo a fim de cumprir a vontade do Eterno, ou de melhorar sua posição espiritual. Eles não se podem salvar-se, pois mortos não desejam coisa alguma. Com esse pressuposto em mente, é necessário atestar para alguns sofismas ensinados e ditos por muitos, mas que poucos condiz com a realidade do homem. Isso aqui é interessante. Muitas pessoas falam essas coisas, só que ela não condiz com a realidade. Vamos ver. Para exemplificar, pode-se rememorar alguns deles. Ao homem cabe a própria salvação. Ou muitas pessoas estão famintas e sedentas pelo Evangelho. Isso aqui, pessoal, está falando, isso não é real. Muitas pessoas estão famintas e sedentas pelo Evangelho. É interessante, já ouvi pessoas falando sobre isso.
Essas afirmações são sofismas, porque um ser morto não deseja ter comunhão com o Eterno. Interessante, né? Com base nessa perspectiva, percebe-se que o homem, na queda do Jardim do Éden, foi corrompido em sua totalidade. Sua personalidade foi afetada como um todo pela queda. E o pecado atingiu todas as suas faculdades, vontades, entendimentos, afeições e etc. Se é assim, o que se pode afirmar acerca do livre-arbítrio? E aí entra num ponto interessante, né? O que podemos afirmar sobre o livre-arbítrio? Ele existe ou não? Aí vamos ver. O livre-arbítrio é a liberdade de escolha que Adão possuía quando estava no estado de inconsciência, sem nenhuma inclinação para o mal. Quando tentado, teve a mais ampla liberdade e poder. Todavia, pecou, né, errou. Mais tarde, um de seus descendentes exclamou: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Romanos capítulo 7, verso 19. Essa liberdade que habilitou o primeiro homem à resistência à tentação, deu-lhe ao mesmo tempo o ensejo de ceder a ela. O Eterno permitiu que o homem pecasse no sentido de deixar Satanás tentá-lo e não intervir contra o efeito da tentação. O homem teve plena liberdade de ação, pleno poder de vencer. Plena capacidade de desobedecer o Eterno e plena responsabilidade por essa desobediência. A partir desse momento, o coração do homem se tornou plenamente corrupto pelo pecado e, portanto, não pode produzir senão os frutos de suas escolhas, os do pecado. Calvino diz: não pensamos, todavia, que o homem peca impelido por uma necessidade, pois pecar com o consentimento de sua própria vontade e segundo a sua inclinação, por causa da corrupção do seu coração, odeia profundamente a justiça do Eterno. E, por outro lado, atrai toda sorte de maldade. Por isso se diz que não tem o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Interessante, né? Então Calvino, ele também chegou nesse entendimento do livre-arbítrio. Vamos continuar aqui. Por esta razão, pode-se entender que o homem perdeu o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade para desejar o bem, as coisas do Eterno, a capacidade para escolher ele mesmo, a vida espiritual. Agora ele vive em degradação e depravação, não escolhendo porque não tem mais o que escolher, apenas vive no estado de morte eterna e espiritual. Bem interessante que está falando no lado espiritual, beleza? Vamos continuar aqui. Spunge, ao comentar o termo mortos, colabora com a afirmação anteriormente citada no sermão livre-arbítrio. Um escravo, ele apresenta 3 ideias relativas ao substantivo morte. Vamos lá, primeira delas. Todos os homens, por natureza, estão legalmente mortos. Se assim, eles não podem herdar nem legar bens, são apenas cadáveres. O Eterno, de maneira alguma, os considera vivos. Se há uma eleição, por exemplo, seu voto não é solicitado, porque são considerados legalmente mortos.
2. A sentença da morte não foi lavrada em um livro, mas no coração. Ela entrou na consciência, operou na alma, no julgamento, na imaginação, em tudo. Em seguida, o príncipe dos pregadores afirma que a alma não está menos morta no homem carnal do que no corpo, quando depositado no túmulo. Assim, o homem está morto espiritualmente diante do Eterno, e essa situação só pode ser modificada se Cristo vivificá-lo. Interessante. Continuando, o 3, né? A ideia da morte traz consigo a sentença legal ou a sentença de execução. Ela ocorre depois da morte física, após a alma ter deixado o corpo. Então, interessante, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Eu vou fazer o vídeo parte 1 e parte 2 para que não venha ficar muito longo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.